Oi, pessoal, salve! Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de Fundamentos de Telejornalismo. Nossa aula, primeira aula remota nessa época de quarentena. A partir da semana que vem a gente vai estar em lives ao vivo pelo Microsoft Teams. Por enquanto, essa semana, para a gente não perder o fio da meada dos nossos conteúdos, eu resolvi postar aqui no YouTube. Essa aula ela vai acompanhada de um PPT aqui com algumas como se fosse um sumário mesmo da nossa aula, só para vocês acompanharem. Lembrando que todos os conteúdos já estão postados, o representante de sala já tem os conteúdos da nossa disciplina, então bastam vocês assistirem e acompanharem os conteúdos da nossa disciplina. Queria dizer que a única diferença é que agora a gente está mediado pelo computador, mas a gente continua juntos, conectados, né? Como sempre estivemos. E a gente talvez mude um pouco a ordem dos nossos conteúdos, mas a ideia geral é permanecer a mesma com os mesmos aprendizados, tá bom? Então fiquem tranquilos que no nosso caso vai dar tudo certo. Em todos os casos vai dar certo, mas o nosso vai ser lindo também. Vocês vão ver que a tecnologia tem possibilidades para as quais a gente nunca tinha despertar, né? Então agora é um bom momento para a gente despertar. Toda crise serve para a gente despertar também para essas questões. Então, nosso sumário, eu vou deixar postado para vocês primeiro no PowerPoint o link dessa aula. Na sequência, pessoal, a gente tem um link do material de apoio, que é um vídeo de reportagem. Sobre o que a gente vai falar nessa aula? Então, características do texto na TV, e sobre a reportagem de TV, porque, salvo engano, a gente parou em produção, vocês iam me entregar o texto da produção de vocês. Isso a gente vai deixar para a próxima aula ao vivo. Ou antes eu vou pedir isso a vocês, porque vocês já fizeram, já era para ter me entregue semana passada, mas a gente fala isso, a gente acerta isso até o final, certo? Então, vamos deixar, aquilo que vocês já produziram vai ser entregue ou por e-mail, a gente vai ver uma forma disso acontecer. E depois disso a gente vai falar sobre reportagem de TV, e na semana que vem a gente continua com reportagem, mas aí com enfoque mais como é construído o texto da reportagem na televisão, como é que o repórter resolve a questão do roteiro, como é que ele produz esse texto diariamente, qual é a diferença de um roteiro, de um repórter para um roteiro, sei lá, cinematográfico e tal, outros tipos de roteiro, certo? Muito bem. Então vamos falar sobre características do texto na TV. Como o rádio, a gente vai ver que a televisão também tem características bem específicas, porque ambos são uma mídia de massa audiovisual. Então, em relação à internet, em relação aos meios impressos, por exemplo, a televisão é muito mais democrática, porque ela não pressupõe nenhuma grande conhecimento da língua escrita, né? Então, por exemplo, pessoas que não sabem ler conseguem se informar pela televisão. Então, ela consegue ter contato com mensagens de televisão assim como rádio. E sendo assim, a gente, pensando nessa audiência que é tão heterogênea, que ela é tão diferente, eu brinco que a gente tem que pensar escrevendo sempre para Dona Maria. Quem é a Dona Maria? A Dona Maria tanto pode ser uma empresária com doutorado, ou que estudou em Harvard e tal, como a Dona Maria, uma pessoa muito simples que mora numa comunidade que não sabe ler e escrever. Então, vale a regra da Dona Maria. Como é que a gente atinge essas duas Marias? Falando o mais simples possível, o mais coloquial permitido pelo jornalismo, de uma maneira mais direta. Então, já estou dando algumas características desse texto. É um texto simples, é um texto direto, um texto objetivo, ele precisa não ser cheio de tecnicismos. Então, se for extremamente necessário escrever tecnicamente, a gente precisa explicar às vezes até o óbvio, porque lembre-se, você está escrevendo para todas as Marias do Brasil. Então, todas elas, você precisa garantir que todas elas entendam a sua mensagem. Então, esse texto precisa ser enxuto, porque televisão é o reino do rápido. Na minha apostila que eu postei para vocês, tem uma apostila em PDF, que é o texto na TV, leiam, porque ela é a compilação de muito que já foi escrito sobre texto na televisão. Na verdade, é uma apostila sobre redação na TV. Tá? Ali eu começo nas primeiras páginas, eu sugiro que vocês leiam, porque eu esmiuço todas essas questões dessas características da TV. Tem uma característica que é muito questionada, o pessoal gosta muito de falar mal da televisão, porque a televisão ela é superficial. E é mesmo. O objetivo do noticiário de televisão, salvo nas grandes reportagens e programas de documentário, é informar, dando um panorama. Ninguém pretende
te informar de maneira aprofundada no telejornalismo. O telejornalismo não foi feito para isso. O telejornalismo foi feito para dar highlights, ou seja, para te informar, para te dar como a gente diz em espanhol, um vistaço. É para passar por cima, você saber o maior número possível de notícias, mas não vai ser nada muito em grande profundidade, porque o telejornalismo é um programa que tem a ditadura do tempo sobre ele. Então, se você quer se informar mais, a ideia da televisão é te informar rápido, para que você busque outras formas de se aprofundar na notícia, ou numa revista semanal, ou em pesquisas na internet, ou em livros, ou ensaios, enfim. Mas a proposta da televisão é outra nesse sentido, e por isso a televisão é muito criticada. Mas se a gente entender esse papel, que cada mídia tem o seu papel, cada mídia tem a sua característica e tem o seu objetivo, a gente consegue entender que talvez a televisão não deva ser tão defenestrada assim. A gente vai ver, por exemplo, que televisão em relação à rádio, que vocês vão estudar no semestre que vem, é uma mídia que ela é mais cara para ser feita, porque você demanda mais pessoas numa externa. A gente já viu isso, né? Quando eu comecei a falar sobre produção, a gente tem mais gente numa externa do que em rádio. Rádio basta um repórter, uma linha telefônica, ele consegue entrar ao vivo de Cabul num rádio jornal. E para você fazer um ao vivo do Afeganistão em televisão é um pouco mais complicado que isso, que você depende de sinal de satélite, de câmera, de tripé, de equipamento, de alguém junto com o repórter. Não que o repórter não consiga fazer isso sozinho, mas é mais complicado. Então, rádio nesse sentido é muito mais simples. Mas rádio e televisão de todas as mídias são aqueles que são mais diretos. A televisão também tem uma característica muito interessante, que ela estabelece um diálogo visual, uma relação de proximidade bastante peculiar, né? Vocês devem conhecer alguém na família de vocês, principalmente as pessoas mais velhas ou mais humildes, que quando o William Bonner fala boa noite, as pessoas respondem boa noite, William. Bom sábado para você também. Isso é muito comum, principalmente entre as pessoas, né, mais antigas. Porque, veja só, essas pessoas que são apresentadoras entram nas nossas casas e fazem parte da nossa vida. Eles não nos conhecem, mas nós conhecemos exatamente cada um deles. E eles nos são familiares. É uma relação que é de mão única, né? Estabelece-se aí uma intimidade de mão única. Eles não sabem para quem eles estão falando. E por isso, inclusive, que a linguagem precisa garantir que atinja todo mundo, como eu disse no início. Mas essa relação de proximidade, de falar ao coração. E, inclusive, quando a gente for falar sobre a estrutura do telejornal, a gente vai trabalhar mais isso. Mas isso faz parte, é uma das características, talvez, de todas as mídias, seja aquela mais sentimental, que fale mais ao coração do que outras mídias. Tem um gato passando aqui por mim agora, não se espantem se eu pular no teclado, tá? Vai fazer uma participação especial aqui com vocês. Outras características da televisão como meio e como linguagem. Quando a gente escreve para televisão, então, como eu disse, a gente precisa escrever simples. E existem algumas estratégias para a gente chegar a isso. Tentem sempre escrever naquilo que eu chamo de ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. Na construção frasal das notícias de vocês, tentem obedecer essa regra. Quem fez o quê? Onde, como, quando, certo? Tentem começar sempre pelo sujeito. É uma regra absoluta? Não, mas fica melhor tecnicamente no noticiário do que você escrever três suspeitos são presos no bairro X, do que você dizer pela polícia, do que dizer. Fica pior, assim, do que a gente dizer. A polícia prende 3 suspeitos de tráfico de droga no bairro X, blá, blá, blá. Então, veja, quem fez a ação? A polícia. Fez o quê? Prendeu. Ou prende, no caso, hoje. Quem? Os suspeitos de tráfico de drogas. Onde? Quando? E por aí vai, né? Então, uma regra que a gente está lá na minha apostila falando sobre isso, está sobre a ordem direta, para a gente preferencialmente escrever em ordem direta. Às vezes não é possível, mas quando sempre tente se policiar para escrever nessa ordem direta. Uma outra questão é que a gente tem... seria interessante que ao escrever para televisão a gente tentasse escrever sempre com verbos no presente do indicativo para poder dar mais força à ação que a gente está noticiando. Então, a polícia prende, o governo anuncia, a universidade premia,
a professora noticia e por aí vai. A professora posta conteúdo, tá vendo? Verbos no presente indicativo. Ah, professora, você postou há 2 horas atrás, já é passado. Mas em televisão, o passado bem recente e o futuro bem próximo, a gente pode usar o verbo no presente indicativo, do tipo: o presidente anuncia amanhã um pacote de medidas contra o desemprego. Não é amanhã? Por que a gente está usando o presente do indicativo? Porque o presente se presta a esse tipo de força da notícia. Então, se a gente puder usar o presente, verbos no presente, fica aí como uma dica extra para os nossos textos em televisão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter um exercício aí que vocês vão fazer de transformar uma notícia de internet ou de impresso, preferencialmente de impressa, em notícia de televisão. Uma outra regra que a gente costuma usar, não que favoreça nada em termos notícia, em termos da recepção da notícia, sim para favorecer quem está emitindo a notícia do ponto de vista do emissor. A gente tenta sempre usar números por extenso ao escrever as notícias. Salvo quando você tem que falar de ano, né, 2020, aí você pode colocar lá o 2020. Mas vai falar assim, sei lá, o salário mínimo teve um aumento de 15%. Você vai escrever 15%. 3,4% da população não acreditam na pandemia. 3, vai escrever a palavra vírgula, 4, vai escrever porcento, tudo do jeitinho que a gente fala. Porque esse texto provavelmente vai no teleprompter, que vocês vão aprender já o que é um aparelho acoplado à lente da câmera em estúdio, para favorecer a leitura do apresentador. Então, assim, primeiro por que a gente escreve assim? Para favorecer a leitura e a interpretação, para o apresentador não ter que ficar fazendo conta tipo 3,4, se ele não enxergar também não tem problema, está tudo ali por escrito. E também pela contagem de tempo, porque a gente já escreve exatamente como a palavra é lida, porque a gente já sabe exatamente quanto tempo aquela palavra vai demorar para ficar no ar, quando a gente for contar o tempo, porque em televisão o texto ele é cronometrado. Muito cronometrado. E acho que vocês já viram um vídeo que existe por aí de como um Jornal Nacional é feito. Vou até postar aqui para vocês também, que ao final do dia, o Bonner sempre fala que ele tem como desafio fazer o elefante caber na casinha de cachorro. Isso significa o quê? Que ele tem um mundo de notícias enviados por agências, enviados pelas afiliadas, por as inúmeras afiliadas que a Globo tem no Brasil, e para fazer caber, sei lá, em 40 minutos. Então ele tem que sair cortando, então os textos têm que estar bem chutinhos, e a gente precisa saber exatamente quanto um texto vai demorar para ficar no ar, quanto tempo leva para falar aquela palavra. Pasmem, isso é levado em consideração quando a gente faz um telejornal, quando a gente monta um telejornal. Certo? Então, esse texto, ele é sempre escrito naquilo que a gente chama de lauda, que é um formato textual, as emissoras têm isso já num Word meio que pré-definido, é como se fosse uma forma, né, entre aspas, onde o texto ele é escrito e as emissoras geralmente já têm isso pronto. Como na universidade a gente não tem, eu vou mandar para vocês um modelo, não tem nada de assustador, é um modelo, na verdade é uma coluna dividida em duas, na verdade é um Word dividido em duas colunas, uma da esquerda e uma da direita. Você vai escrever sempre do lado direito e não do lado esquerdo. O lado esquerdo vai ficar destinado a informações técnicas ou informações de vídeo, e o lado direito a gente vai colocar informações de áudio, de off, de texto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai usar só o lado direito. Eu vou postar com as instruções para vocês fazerem isso. Fiquem tranquilos, estou anotando aqui para a gente postar isso. Eu acho que é sobre características do texto, a gente vai continuar a discutir. Eu peço que vocês leiam a minha apostila para a gente continuar discutindo a nossa aula ao vivo na semana que vem, tá? Por hora, o que vocês precisam saber é isso. Não vou exigir uma contagem de tempo nesse momento, não. Depois que a gente tiver aula ao vivo, vou ensinar vocês a contar tempo de televisão na lauda de televisão. Por hora, não. Por hora, essas características aqui são boas para vocês dominarem, certo? Também vou falar para vocês sobre a reportagem de TV, né? A gente falava sobre pauta, e aí eu quero falar para vocês sobre reportagem de TV que, gente, é a essência do jornalismo. Então, se todas as funções são importantes, mas talvez aquela que seja assim a mais apaixonante seja a reportagem de rua. Quando você é repórter de rua, você pode dizer que de fato você foi um jornalista completo. Então, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho foi do tempo que eu fui repórter. Foi um tempo bastante feliz,
de bastante aprendizado. Na época, para mim, era um tanto corrido, mas hoje olhando para trás eu vejo que eu agradeço muito por esse aprendizado, por ter passado por isso, e acho que todo mundo que é formado em jornalismo tem que ter essa experiência. Pode até não ser nessa mídia, na televisão, mas em outras mídias, eu acho que faz a diferença até para nos mudar como seres humanos. Porque ver a notícia acontecer na rua, a gente vê a notícia na redação, a gente selecionar, a gente para entrevistar as pessoas na produção, a gente montar o material que vem pronto da rua, é bem diferente de você ter contato com o ser humano na rua. Agora menos, né? Com um pouco de álcool gel pra gente evitar problemas, mas esse contato, esse ver a notícia, o desenrolar dos fatos acontecer, você ser o primeiro a mostrar isso, você ser responsável por isso, é uma missão jornalística muito relevante, uma missão social muito importante. Quase não sou apaixonada, né, pela reportagem, que isso. Mas, gente, relembrando a nossa aula de gêneros de TV, reportagem é um gênero também. Então, assim como o telejornal é um gênero, a reportagem também é. Tanto que existem programas só de reportagem, Globo Repórter, Câmera Record, programa do Cabrini, o próprio Profissão Repórter. Esses são programas de reportagem que são diferentes do telejornal. Por quê? Porque um programa de reportagem, ele geralmente tem 1 ou 2 temas no máximo, e eles aprofundam-se em grandes reportagens. O programa inteiro é uma grande reportagem. E o telejornal é formado por reportagens curtas. Tem gente que diz que isso se chama matéria, mas enfim, uma reportagem de telejornal, ela vai ter, sei lá, no máximo 2 minutos, ela fica muito boa, 3 minutos, e olhe lá. A grande reportagem, você tem mais tempo de apuração, você tem um apuro maior da notícia, da pauta. Normalmente, por isso que os programas de reportagem não são diários, eles são semanais, para ter esse tempo de apuração e tudo mais. E o telejornal não. O telejornal se apropria desse gênero e transforma essa reportagem em algo mais curto, em um relato noticioso do dia a dia, para aproveitar dentro de outro gênero, que é o telejornal. Então, o telejornal é um gênero que bebe na fonte de outro gênero também, que é a reportagem. Mas eu diria que a reportagem é o gênero jornalístico por excelência da nossa profissão, é a essência do jornalismo, enquanto essa profissão cujo cliente é a opinião pública. E a reportagem se caracteriza, então, no caso das reportagens curtas de telejornal, não nas grandes reportagens, que é o que a gente vai ver no semestre que vem, pela busca e apuração da notícia em campo, do factual. Nem sempre a gente faz reportagem factual, a gente faz, às vezes, reportagens soft news, que são as reportagens de gaveta, as reportagens que não envelhecem, enfim, a gente já falou sobre isso. Mas o jornalismo, então, se caracteriza por essa busca e apuração da notícia em campo. Você não apura, repórter não fica na redação, repórter que é repórter vai para a rua. Então, em campo. Segundo critérios de noticiabilidade, que a gente já falou muito sobre isso, né, e outros professores também, e os mesmos preceitos éticos de qualquer outra mídia, que seriam a busca pela verdade, o rigor na apuração, o respeito ao contraditório. O que é o contraditório? É um princípio constitucional segundo o qual toda história tem 2 lados, então as pessoas precisam ser ouvidas, todos os lados da história. Você pode até achar que um lado é certo ou o outro é errado, mas você tem que dar voz ao outro lado, e esse é um princípio inabalável do jornalismo. A gente não pode fazer uma matéria de um lado só, mas esse é o lado certo, eu tenho certeza. Um repórter nunca faz isso. Um repórter ouve os 2 lados, ou 3, ou 4. E qual tá certo? Não cabe a você julgar, cabe a você reportar, relatar, dar o maior número de informações possível para que o próprio telespectador resolva quem tem razão. Às vezes os elementos estão muito na cara de quem tem razão. Até a própria abordagem dessa fonte, ou o fato dela se negar a falar, já mostra que ela não tem razão. Mas de qualquer forma, você deu o quê? O direito dela se manifestar. Então, quantas vezes a gente vai fazer uma matéria sobre, sei lá, um problema numa comunidade, a gente vai ligar para a prefeitura não quer dar entrevista, se manifesta por nota. Olha, pronto, você cumpriu o seu objetivo de dar voz ao outro lado, né? Se ele quis gravar ou não, se ele não quis saber de você, te deixou falando sozinho, a ele foi dada a oportunidade. Se ele não quis falar, deixa que a opinião pública ela mesma decida quem tem razão ou não nesse caso, mas cabe ao repórter um ímpeto de respeitar o contraditório, de nunca fabricar notícia, de não tentar não se colocar na notícia. É óbvio assim que todo relato, desde a escolha da pauta, eu tenho lido muito sobre isso, né, pessoal, que
É uma falácia a gente dizer que existe jornalismo 100% isento. A própria escolha das pautas, a escolha dos assuntos, o que entra e o que não entra, o nosso papel como gatekeeper, que a gente já falou sobre isso no telejornal, já denota que existe, que a gente toma posição. Se a gente escolhe uma fonte em detrimento da outra, se a gente escolhe esse assunto, cobrir esse assunto hoje e não o outro, isso já significa que a gente já está tomando, de alguma forma, a gente já tem não é tomando um partido, mas a gente já faz as nossas escolhas. Então é impossível um jornalismo sem escolhas, mas é possível um jornalismo mais objetivo, um jornalismo mais pautado por uma... Na verdade, eu falei uma coisa errada. Não é que existe neutralidade. Não existe, o que tem que existir é isenção, não neutralidade. Neutralidade é absoluta, é uma falácia, é uma utopia, né? A gente dizer que tem 100% de neutralidade. Todas as pessoas têm uma postura e nossas escolhas diárias denotam isso. Eu ter escolhido esse enquadramento, mostrando Buda nos meus livros, meu canto, eu ter escolhido essa cor e não o outro, ter escolhido esse espaço na minha casa, denota já uma escolha. Então, assim, isso não é neutralidade. Agora, eu procurar tratar o meu material da forma mais responsável possível, com respeito aos envolvidos, no caso, se eu estivesse fazendo uma entrevista com alguém, com respeito às fontes, e deixar que o público decida por si, isso sim é ser isento. Então, o bom jornalismo, ele é isento, mas não necessariamente ele é neutro. É difícil, né? É uma questão até pra gente discutir na semana que vem, se é que temos isenção e neutralidade mesmo no nosso noticiário, no nosso telenoticiário. Mas a coisa mais importante de todas é a gente respeitar o contraditório, não que existe pauta com um lado só, com uma fonte só, certo? Uma coisa muito importante para ser repórter, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que precisa para ser repórter? Precisa de muita coisa. A primeira coisa é gostar de desafios, não gostar de rotina, porque nenhum dia é igual ao outro, você ser obstinado, você não se contentar com a primeira resposta que te dão se ela não tiver pronta, se ela não for clara. Se você não entender a notícia, provavelmente o seu telespectador também não vai entender. Você tem que ser diplomático na medida que a notícia pede, tem que ter jogo de cintura. Às vezes você precisa ser enfático com o seu entrevistado, mesmo ele se negando a falar. Muitas vezes você precisa deixar um pouco a diplomacia de lado, ser mais enfático. Tudo eleva ao bom senso, é uma outra característica importante de um repórter. Precisa ter jogo de cintura, porque você vai lidar com muitas questões na rua. Na nossa próxima aula ao vivo, eu vou contar uns causos para vocês, que eu não vou deixar gravado aqui, porque aí deixo na nossa aula ao vivo, mas eu vou contar uns causos para vocês que aconteceram comigo quando eu era repórter. Me cobrem, porque vocês vão dar risada, né? Vocês vão dar risada aí. Mas basicamente o repórter, seria interessante que ele tem que escrever muito bem. Existe para ser repórter de TV, basta ter uma cara mais ou menos assim, bonitinha. Não precisa ser uma pessoa bonita, você precisa ser uma pessoa que fale bem, que tenha empatia, que tenha credibilidade, que passe segurança para o seu público, que as pessoas acreditem em você, né? Então, é uma falácia, tá? É outra falácia achar que quem é repórter de TV precisa ser bonito, não tem nada a ver. Eu conheço várias pessoas que, inclusive, não são plasticamente bonitas, mas são excelentes jornalistas e têm uma excelente percepção por parte do público, né? Então, eu acho que o repórter não pode ser preguiçoso, ele tem que sempre estar estudando, ele tem que ser inquieto, ele precisa ter excelentes fontes, ele precisa se relacionar muito bem com os cinegrafistas, porque os cinegrafistas são grandes mestres que ensinam muita coisa a gente. Então, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal. Ele não pode ser estrela, achar porque ele está na televisão, porque ele está no vídeo, ele é melhor do que o outro. Ele não pode confiar na própria intuição, tem sempre que duvidar de si mesmo em muitos momentos. Então tem uma série de características, isso tudo está lá na minha apostila também. Esse perfil obstinado, esse perfil romantizado, muitas vezes eu acho também, é uma questão para a gente discutir na semana que vem. Eu não gosto de câmera. Quando eu era repórter, vou contar uma história pra vocês assim. Como é que eu virei repórter? Eu primeiro fui produtora, eu meio que pulei etapas. Primeiro fui produtora e depois eu fui editora. Eu substituía na edição, fiz um estágio na Globo Rio.
E aí primeiro eu fui repórter. Nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa e fui estudar no exterior. Eu ganhei uma bolsa para fazer um curso na Universidade Complutense de Madrid, num instituto internacional. Na verdade, assim, é uma escola que existe dentro da Universidade Complutense de Madrid, uma escola de radialistas dentro da Complutense de Madrid, mantida pela TVE, que é a TV estatal espanhola, que é uma das líderes de audiência lá, a TV estatal. Vocês sabem, na Europa o modelo estatal funciona muito melhor que no Brasil, tem mais audiência que no Brasil. Mandam as emissoras comerciais. Na Espanha, na Europa em geral, as emissoras públicas elas têm bastante audiência e bastante qualidade de produção, e são bastante competitivas. Então, esse curso foi feito dentro dessa escola e eu consegui uma bolsa graças a um programa do governo espanhol de apoio a jornalistas da América Latina, jovens jornalistas que lidassem com audiovisual na América Latina. Ganhei uma bolsa, fiquei 3 meses, enfim. E lá, durante uma das aulas, eu fui fazer um teste de vídeo. Eu falei, por que eu vou fazer esse teste de vídeo ainda falando em outra língua, pelo amor de Deus? Eu tinha muito medo, né? Eu nunca me achei assim. Quando eu fiz jornalismo, eu queria fazer jornalismo de revista, né? Meu TCC foi uma revista. E aí um professor espanhol, quando acabou meu teste, ele falou assim, escuta, você faz o que no Brasil? Você trabalha o que em televisão? Eu falei, eu sou produtora. E ele falou, olha, minha filha, volta pro Brasil e fala pro seu chefe que você quer fazer rua, porque você tá pronta pro vídeo. Você manda muito bem no vídeo. E eu falei, nossa, mas eu não acreditava em mim. Eu achava minha voz esganiçada, enfim. Eu falo muito rápido, como falo até hoje, então... Mas engraçado, precisou um professor fora do Brasil me dizer isso para poder acreditar, para poder parar e pensar, talvez não seja, né? Aí eu era muito encanada com muitas questões físicas e tal, e eu ganhei confiança nisso. Então, assim, nem sempre aquilo que você pensa hoje na faculdade pode ser que aconteça lá na frente. Veja, eu nunca trabalhei com jornalismo de revista. Então, esteja aberto a isso. Você não precisa ser a pessoa linda de morrer frente à câmera. Você só precisa ter credibilidade e ter uma certa desenvoltura. E desenvoltura, pessoal, a gente desenvolve, o nome já está dizendo, com o tempo, com a prática. E a gente vai fazer alguns exercícios também com as câmeras de celulares de vocês nesse período aí. Então, assim, a câmera não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ser apaixonado pela câmera nela por você só precisa encará-la como o olho do teu telespectador e conduzir seus conteúdos assim. É a prática que vai fazer você ter mais desenvoltura. Ninguém nasce blogueirinho das redes sociais, tá? Aliás, faz muito tempo que eu não gravava vídeos assim, acho que desde o tempo que eu era repórter. Falar nisso, o link que eu mandei pra vocês é de uma reportagem muito antiga que eu fiz. Eu queria comentar rapidinho sobre ela e a gente vai falar sobre isso também na semana que vem. O link que eu mandei pra vocês aí mostra uma reportagem de uma pauta que eu recebi num dia de sábado que eu não tinha pauta. Muito bem, a pauta era assim, vai lá e faz o evento. Era uma caminhada muito conhecida lá no meu estado, uma peregrinação. E não era... Quando a gente tem o primeiro dia da peregrinação, a gente tem o ponto de partida, o que tem de novidade. Eram 3 dias de peregrinação. Me colocaram para fazer, era sexta, sábado e domingo. Naquele dia, eu estava de sábado de plantão e me colocaram para fazer essa matéria. E a pauta era assim, Flávia, hoje é o 2º dia da caminhada Passos de Anchieta. Vai lá e faz a matéria. Ou seja, não tinha nada marcado com ninguém. A história tinha que acontecer na rua. Eu tinha que construir a minha história na rua. E aí vocês vão ver como é que ficou. Então, algumas questões que a gente vai tratar na semana que vem é como é que é isso? Como é que é o dia a dia do repórter? Como é que ele trabalha? Então, ele trabalha chefiado por um sujeito chamado chefe de reportagem. Quais são os desafios que ele tem para cumprir na rua, quais são os desafios da pauta. Também vou falar uns causos para vocês sobre pautas que deram certo e pautas que não deram ao vivo, que depois vai ficar gravado também, mas não aqui no YouTube. E é isso, eu falo pra chuchu, tem quase meia hora esse vídeo, espero que vocês assistam. E vou explicar rapidamente, então, como vai ser a nossa próxima aula. A gente vai estar ao vivo no nosso horário, né, 7h30 de segunda-feira. Vou esperar vocês lá. O que vocês vão fazer para a semana que vem? Eu vou deixar no PowerPoint a explicação dessa aula. Vocês vão escolher uma notícia de um site e vão transformar numa nota para televisão, certo? Eu vou explicar bonitinho como é que vocês vão fazer. Uma notícia qualquer, pode ser sobre o que vocês quiserem. Eu não aguento mais falar sobre o coronavírus. Não quer falar sobre o coronavírus? Não fale sobre o coronavírus, fale sobre qualquer outra coisa, certo? Eu vou explicar, vou deixar para vocês bonitinho no PowerPoint, no nosso PPT aqui de apoio, e assim vocês vão conseguir fazer
o exercício para a semana que vem. Tá? Eu vou combinar com vocês como vocês vão entregar, provavelmente é depois, na semana que vem vocês vão me entregar, mas estejam preparados para na segunda-feira ter esse exercício em mãos. Então, recapitulando, vocês vão ter duas coisas em mãos. O exercício de pauta, né, que era para ser da outra semana, e o exercício, esse de nota que eu tô passando para vocês. Escolha uma notícia na internet, nós vamos transformar numa nota curta para televisão de até 27 segundos. Depois eu vou ensinar vocês como é que conta esse tempo e vocês vão me entregar isso semana que vem. Em dia a combinar, certo? E a gente vai combinar isso tudo no dia da nossa aula presencial. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Leiam um material que eu já postei sobre isso, né? Que já está com os representantes de sala. Leiam a minha apostila. Nessa aula sobre características da linguagem da televisão, leiam lá quando eu falo também de enquadramento, porque o enquadramento, ou seja, a forma como o cinegrafista, o seu companheiro cinegrafista vai utilizar para contar essa história em imagens, ela também faz parte da linguagem. Então, dominar o enquadramento, embora não seja algo que você vai ter que fazer, pegar na câmera, ou você como repórter de TV vai ter que pegar a câmera e fazer, é interessante você saber, porque para o nosso exercício de telejornal, alguns de vocês vão ter que ser cinegrafistas, então é importante que vocês dominem esse conhecimento, que é um conhecimento básico, o mesmo de vocês já fizeram disciplina de foto, é basicamente o mesmo. Então, é só para recapitular o que vocês já aprenderam em televisão, porque alguns de vocês vão ter que fazer esse papel de cinegrafista, tá bom? Vocês não vão escapar do telejornal assim. Não vai ser um coronavírusinho que vai tirar vocês de fazer o telejornal, não, tá bom? Um grande beijo para vocês. Vejo vocês na segunda que vem. Leiam os materiais, estejam com os exercícios prontos, que a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, tá bom? Keep safe, fiquem em casa. Um beijo e até segunda que vem.